Olá! A nossa proposta é iniciar uma nova série de reflexões que irá tratar dos 7 pecados capitais e seus respectivos contrapontos. Estou consciente de que não será uma tarefa simples, mas na dependência do Espírito Santo, estou convencido de que Deus falará aos nossos corações. Recordando, os 7 pecados capitais são o orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem. Em contraste, as bem-aventuranças de Jesus são como imagens espelhadas dos vícios, contrapontos muito claros. Como tal, elas não são antídotos dos vícios, nem curativos para eles, mas opostos excelentes. Nosso objetivo com a referida série de reflexões é contrapor os pecados capitais às bem-aventuranças de Jesus em seu sermão, conhecido como Sermão do Monte. Hoje, iremos abordar o primeiro pecado, o orgulho, que é a autoconcentração, a autodistinção. O contraponto é a pobreza de espírito, que é a humildade, a abnegação. O orgulho é o pior e o mais predominante dos 7 pecados capitais. Ele é a fonte ou componente primordial de todos os demais pecados. Sua origem não está no mundo, nem na carne, mas no próprio diabo. Esse primeiro vício é único, pois é o vício do qual seu praticante, com frequência, não tem consciência. A perspectiva clássica cristã afirma que o orgulho pecaminoso é errado e mortífero, pois é desordenado e arrogante. Como definido pelo dicionário inglês de Oxford, o orgulho é, abre aspas, uma presunção irracional de superioridade, uma opinião arrogante das qualidades de si mesmo, fecha aspas. Considere os seus sinônimos: presunção, arrogância, insolência, egoísmo, vaidade, altivez, soberba, jactância, obstinação, satisfação própria, egocentrismo e outros. Do ponto de vista bíblico, o orgulho é a violação e a desordem fundamental do amor, pois põe o amor próprio à frente do amor a Deus. Ele quebra o primeiro grande mandamento, abre aspas, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, fecha aspas. E inevitavelmente quebra o segundo grande mandamento, abre aspas, ame o seu próximo como a si mesmo. Em resumo, o orgulho pode permear tudo o que fazemos. O pior de tudo, como alerta Dorothy Sayers, abre aspas, a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca os nossos pontos mais fracos, mas sim os nossos pontos mais fortes. Ele é de forma preeminente o pecado da nobreza, fecha aspas. Todavia, se os 7 pecados capitais resumem a miséria do mal humano, as bem-aventuranças resumem a felicidade da virtude sobrenatural do reino de Deus. Contudo, quero que fique bem claro e entendido que Jesus não proclama que as pessoas são bem-aventuradas em virtude de serem pobres de bens materiais, ainda que em sua maioria também o sejam. A pobreza de espírito ou a humildade é o contraponto direto do orgulho. Na bem-aventurança, a palavra usada por Jesus é clara. Há 2 palavras na língua grega que significam pobre. Jesus escolheu a palavra mais agressiva, que significa
a pobreza destituída e falida. Richard Lenski, teólogo luterano, diz que, abre aspas, bem-aventurado, entoado repetidas vezes, soa como os sinos do céu, tocando neste mundo amaldiçoado, do alto da catedral do reino, convidando todos os homens a entrar. Fecha aspas. Hunter, um estudioso da Bíblia, esclarece que, abre aspas, a bem-aventurança é a felicidade do homem que, em comunhão com Deus, vive a vida que é realmente a vida. Fecha aspas. Bem-aventurados os pobres de espírito significa duas coisas. Primeira, bendito e feliz é o homem que tomou total consciência de sua necessidade de Deus. Nas bem-aventuranças, a palavra usada para pobre, no grego, descreve a pobreza absoluta e total de quem está no fundo do poço, na mais absoluta miséria. Está relacionada com a raiz da palavra que significa agachar-se ou encolher o corpo. Descreve, portanto, a pobreza de quem não consegue seguir à frente de pé e pede ajoelhado, encolhido, que lhe ofereça uma esmola para aliviar sua situação. O homem que não tem nada, dize-nos que sofre a mais desprezível miséria, é um bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito significa também bendito e feliz. É o homem que colocou sua total confiança em Deus. O pobre de espírito é o homem que se deu conta que as coisas não significam nada, absolutamente nada, e que Deus significa tudo. E que Deus significa tudo. Os pobres de espírito tornaram-se conscientes de sua miséria e necessidade. Seu velho orgulho foi quebrado e puseram-se a clamar: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Gostaria de concluir nossa reflexão com uma pergunta: por que os pobres são bem-aventurados? Resposta: porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança atinge diretamente o centro da necessidade do homem. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. O orgulho é o pecado de um individualismo exagerado. O pecado do usurpador reivindicando um trono que não é seu. O pecado que enche o universo com apenas um ego. O pecado de destronar a Deus de sua soberania por direito. De sua soberania de direito. Orgulho versus pobreza de espírito. Orgulho versus pobreza de espírito. Eu quero te convidar, enquanto há tempo, para que você destrone o orgulho de sua vida e que você leve a sério os ensinos de Jesus. Que você internalize os ensinos de Jesus. Nada neste mundo, nada, absolutamente nada, terá sentido se você viver a parte de Jesus. O orgulho versus pobreza de espírito. Pense nestas coisas, mas pense com toda seriedade, porque Jesus, Ele deu a sua vida, Ele se entregou voluntariamente, morreu pregado numa cruz por amor a você, só por isso. Então eu te convido, pense seriamente nestas coisas.